Oi, pessoal, tudo bem? Olha só, eu resolvi gravar esse vídeo para a gente esclarecer um pouquinho sobre essas dificuldades entre a diferença que está acontecendo da rotina escolar e da rotina em casa na questão do ensino-aprendizado das nossas crianças. Veja bem, nós estamos passando por um momento muito delicado, né? Então, a primeira coisa que a gente nota é essa diferença na questão do costume e da rotina deles. Então, por exemplo, quando eles chegam na escola, eles têm uma rotina pré-estabelecida, que a gente combina isso desde o começo do ano. Então, a gente faz uma oração, a gente lê o alfabeto, por exemplo, no infantil, né, até o primeiro ano. Eles cantam, eles têm um momento da brincadeira, tem uma aula com uma duração aí de no máximo 40, 50 minutos. Dentro desses 40, 50 minutos, nós temos a parte lúdica, ou seja, primeiro a gente vai brincar, primeiro a gente vai mostrar no concreto, para depois a gente passar para a parte do registro no livro, na apostila, não é verdade? Ou até mesmo em folha. Então, isso acontece numa escola. E aí, como que nós queremos que os nossos filhos fiquem 40 minutos, uma hora e meia, sentados na frente de um computador, tendo aula online? Isso não vai dar certo, gente. Então, o que está acontecendo? A gente tem recebido alguns questionamentos, algumas dúvidas sobre, por exemplo, professora, meu filho não se concentra. Professora, meu filho não quer mais fazer atividade. E aí nós começamos a perguntar para essas famílias como estava sendo o direcionamento para fazer essa atividade. E aí nós tivemos respostas assim: olha, eu ligo o computador depois do almoço, enfim, e ele senta lá e só levanta quando termina. E aí eu comecei a pensar sobre essa diferença. É claro que isso vai ser muito chato para o nosso aluno, porque na escola nós temos vários ambientes, nós temos quadra, nós temos parquinho, nós temos refeitório, nós temos biblioteca. Então essa criança, ela passeia no colégio o tempo todo, tá certo? Ele sai da sala, ele vai tomar água, ele vai ao banheiro, nesse giro ele já passa pela sala do coleguinha, ele dá um oi pro amigo, pro irmão que tá na outra sala, ele fala com a tia que está na direção, ele vê a tia da limpeza, terminou uma atividade, nós descemos para um outro ambiente, que é o refeitório, a gente vai, a gente toma um lanche, tomou esse lanche, a gente brinca, depois a gente volta para a sala, retoma a atividade, se não deu tempo de concluir aquela atividade, por exemplo, do livro de matemática, a gente não continua, a gente retoma uma matéria de português e no outro dia a gente retoma o exercício de matemática que ficou para terminar. Então, dentro de sala de aula, a gente consegue ter esse jogo de cintura, tá certo? A gente consegue mexer nos horários do nosso aluno. Porque eu até separei aqui um quadro. Uma criança, ela consegue ter, no máximo, tá? Uma criança de 4 anos, de 20 minutos a meia hora de concentração. Então, como que a gente vai exigir que a nossa criança fique 1 hora na frente de um computador? Por N motivos. Primeiro, fisiológico, neurológico, fisiológico. É muito difícil uma criança ficar sentada meia hora, 40 minutos na frente de um computador, muito menos 1 hora e pouco, não é verdade? Neurológica, eles não têm concentração para isso, eles não têm, tá? Então, se você pegar uma criança aí de 6 anos, é no máximo meia hora. Uma criança de 7 anos é no máximo 40 minutos, 35 minutos, 40 minutos de concentração sadia, ou seja, que ele vai tirar proveito daquilo. Então, pais, qual é a minha dica? Neste momento, eu peço para que vocês tentem ter em casa o mesmo jogo de cintura que nós temos lá na sala de aula. Então, por exemplo, se eu estou aplicando uma atividade e eu estou vendo que a minha turma está dispersa, estão conversando, é porque aquilo não está legal, não está no momento certo de acontecer. Então, eu paro, eu mudo o foco da minha aula, eu tento chamar a atenção deles de uma outra maneira. Mas lá na escola nós temos metodologias para isso e nós temos dispositivos que nos auxiliam. A gente tem uma biblioteca, a gente sempre tem um vídeo preparado, a gente tem uma brincadeira, a gente tem um grupo de pessoas, né, que a gente consegue juntar, trabalhar, eles estão entre amigos, então o discurso é outro, não é verdade? Agora, em casa, as crianças estão com as mesmas pessoas,
As crianças não têm um parquinho, as crianças não têm um refeitório, nada é novidade, porque ele já está inserido no ambiente dele. Então, ali, ele já conhece tudo, não há novidades. Então, por exemplo, se eu quero dar uma atividade na sala de aula e eu quero que eles façam aquilo, mesmo eu sabendo que não é tão legal, que é uma coisa meio chata, mas então eu oferto uma recompensa. O que eles gostam muito? Gostam muito de ir no brinquedo do parque. Então, pessoal, vamos fazer atividade e quando a gente concluir, nós vamos para o parque. É uma coisa que eles não têm em casa, não faz parte da rotina, apesar de ter na escola, compreendem? É algo diferente. É como quando nós vamos num restaurante e nesse restaurante tem um playground. É muito legal, você chega pro seu filho e fala, vamos comer, depois que você comer, você volta e brinca. Ele termina de comer lindamente para poder brincar. Não é assim que funciona? É mais ou menos isso na escola. Só que em casa ele já sabe tudo aquilo que vai ser lhe ofertado. Então ele já sabe o brinquedo que ele vai ter, ele já sabe o parquinho, né, que não vai ter, porque é difícil, né, quem tem um parquinho em casa, ou mesmo quem está em prédio, nessa época de quarentena, nós não temos um playground, não temos acesso a um playground. Então tá muito complicado essa questão de troca, de ter alguma coisa para oferecer para essa criança, né? Então nós vamos pensar na seguinte maneira. Você recebeu lá as orientações da atividade do dia, tá certo? Você chamou o seu filho, você criou com ele, tentou pré-estabelecer uma rotina. Então, olha, filho, vamos sentar aqui, agora é hora da gente fazer a atividade. Você viu que o teu filho não tá legal, que ele não amanheceu bem, que ele tá meio enjoadinho hoje. Mãe sabe dessas coisas. Repare como está a sua criança. Se não tiver legal, deixa para um outro momento, para um outro dia, tá bom? Isso não vai causar problemas. O que nós temos que pensar é que a gente tem que fazer desse momento um momento proveitoso. Então, de nada nos adianta botar a criança na frente de um computador e exigir que ela só saia dali quando terminar, porque isso não vai ter aproveitamento. E, infelizmente, eles não estão na escola onde a professora tem esse olhar e ela consegue retomar depois com essa criança. Então, nós temos que ter esse olhar cuidadoso para a gente perceber se aquele momento que eu estou dando essa atividade para o meu filho está sendo proveitosa, está sendo prazeroso para ele. E tem que ser, porque só existe aprendizagem, prestem bem atenção nisso, quando há prazer, tá bom? O ser humano, ele é assim, ele só entende aquilo que ele gosta, que ele sente prazer. Então, o ser humano, a criança, tá? O adulto é diferente. Quando você está estudando para uma prova, um vestibular, né, você sabe que você precisa daquilo. Mas por que você precisa daquilo? Porque você almeja alguma coisa na sua vida. Então, você quer passar no vestibular porque você quer ter um bom emprego, porque você quer desenvolver tal função, porque você sabe o que você vai ter de recompensa com aquilo. Tá certo? Seja de admiração, seja financeira, você tem um porquê daquilo. A criança, ela ainda não existe esse porquê, ela não sabe que ela tem que ficar na frente de um computador, porque ela precisa aprender a ler e escrever, ela precisa aprender fração, porque ela vai usar isso na frente para ser alguém. A criança não tem esse entendimento. Então, ela precisa entender que ela precisa aprender aquilo porque aquilo é gostoso, aquilo é prazeroso para ela. Aí vem toda aquela questão da pedagogia com amor, que a gente fala que as crianças aprendem mais quando elas gostam dos seus professores. Porque quando a criança faz alguma coisa, ela faz para a professora dela, tá certo? Ela não faz porque ela precisa aprender aquilo, ela faz porque ela quer agradar a professora. Então, aí nós entramos naquele outro, na questão da pedagogia com amor, né, do sentimento. Então, a criança precisa gostar da professora, ela precisa simpatizar, ela precisa ter empatia, para ela entender que ela vai ter que fazer aquilo porque ela vai agradar a professora, tá certo? Então, eu vim trazer nesse vídeo um pouquinho de maneiras para vocês ajustarem essas situações, principalmente as crianças do fundamental, né, terceiro, segundo ano, que tem bastante matéria. Então, se você viu que tá pesado, pai, mãe, começou a fazer matemática ali, pesou e ainda tem 4, 5 páginas de português, retoma num outro momento, vai fazer uma brincadeira, vai tomar um lanche, tá bom? Manda a criança tomar um banho para relaxar um pouco em casa, vai apertar uma massinha aí, tá bom? Porque se para nós adultos é cansativo a questão de ficar na tela de um computador horas, imagina para eles que vão ficar computador livre, computador livre, computador livre. É muito ruim, não é verdade? Então, não faça isso, tá bom? As crianças menores, por que é importante a gente continuar a questão do trabalho com eles? Porque, veja bem, quando a gente retomar para a escola, nós já vamos ter que fazer uma adaptação novamente, para a criança entrar na rotina novamente, para a criança estabelecer horário novamente, para a criança
desvincular um pouquinho da família, porque imagina, eles estão há muito tempo com as famílias. Então é como se fosse um janeiro da vida, um fevereiro da vida. Vai ser isso de novo, nós vamos passar por outro período de adaptação, tá certo? Então aí, além da adaptação, a gente ter que resgatar toda aquela coordenação motora que ficou faltando, não é legal, não há necessidade, já que a escola está oferecendo isso para vocês. Então, quando a professora mandar uma atividade, pedir lá num vídeo a questão de fazer uma atividade, por exemplo, com um prendedor de roupa, você não precisa sentar na frente do computador do seu filho e falar para ele, agora eu vou colocar um varal e agora você vai prender roupa. Não, você viu que tem essa atividade, você pode encaixar isso na sua rotina, por exemplo. Estou lá pendurando minha roupa, tá certo? Filho, vem cá ajudar a mãe. Pendura aqui para a mãe. O filho vai ajudar nesse momento, ele não vai estar deixando de fazer a atividade. É uma atividade dirigida, você sabe a intenção, a professora pediu, você está fazendo, só que você está adaptando dentro da sua rotina, compreende? Então você vai fazer um pão, vai fazer uma bolacha, chama teu filho, pega um pedacinho daquela massa, bota ele para amassar junto com você, né? São coisas que a gente consegue adaptar dentro da nossa rotina em casa, tá certo? Então são algumas dicas. Mais para frente eu vou procurar fazer mais alguns vídeos, tá bom? E se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem alguma coisa, manda pra gente, posta nos comentários, tá certo? Pede, que eu vou tentando falar com vocês, assim, de uma linguagem bem clara, uma linguagem bem tranquila, para que todo mundo possa entender, e para que a gente consiga ajudar vocês, tá? A ter resultados, e a não sobrecarregar a rotina das famílias, porque a ideia não é essa. A ideia é oferecer uma educação de qualidade dentro do momento que nós estamos vivendo, tá certo? E não é um momento do Colégio Bias de Prêmio, é um momento do nosso país, tá certo? Então, eu espero ter ajudado, eu espero colaborar com vocês, e eu vou ficar aguardando as dúvidas, combinado? Até o próximo. Tchau, tchau.